Vamos curvar nossas cabeças. Grande Deus, eterno Senhor, Amém. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Humildemente temos vindo mais uma vez Amém. até tua casa. Glória a Deus. Nosso desejo é adorar a Ti, Aleluia. é aprender do Senhor. Sim, meu Deus. E o Senhor é um Deus misericordioso. Amém, Jesus. Glória a Sempre está Deus. pronto a nos ensinar. Sim, meu Deus. Então que o Senhor desperte em nós o Aleluia. desejo de aprender, Amém. o desejo de obedecer, Graças a o Deus. desejo de cumprir nosso papel como filhos obedientes. Aleluia. Pedimos ao Pai eterno perdão pelos nossos pecados. Pai, Deus. Pedimos que o Senhor nos encha com a tua graça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Pai, sim, meu Deus. nossas incapacidades. Sim, meu Deus. Pedimos humildemente o nome amoroso Graças a de Deus. nosso Senhor Jesus. Aleluia. Que cada um de nós possamos alcançar graça diante de Ti nesta Sim, meu hora. Pai. Ajuda-nos, Senhor, da hora. Enche-nos com a tua bênção nesse instante, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, e que possamos mais uma vez ter a presença do Teu Espírito em Amém, cada um de Senhor. nós. Amém, Senhor. Glória a Deus. E nos purifique. Amém, Que Jesus. possamos ter colocado diante da tua presença nesta hora. Sim, E o meu Senhor Pai. olhando para nós através do sangue de Teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Para que assim nossos pecados sejam Graças a apagados. Deus. Aleluia. Que foi dito nas Escrituras. Sim, meu Deus. Perdoa-nos. Perdoa, meu Pai. Pedimos humildemente. Sim, meu Deus. Estamos aqui necessitados. Sim, meu Deus. Tanto no Graças a físico Deus. quanto na alma. Sim, meu Deus. Ajuda-nos a prosseguir adiante. Necessitamos do Senhor nesta hora. Sim, meu Que Deus. ao nos aproximar na leitura da Tua palavra, Glória a que Deus. o Senhor tome conta das nossas vidas Sim, meu Pai. e unja as nossas mentes. Glória a Deus. Prepare nossos corações, Aleluia. nosso entendimento, Amém, para Jesus. termos um bom Amém, aprendizado na presença do Senhor. Glória a É Deus. no nome de Jesus Cristo, que é o amado Filho, que nós oramos e te pedimos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Vamos ler a Escritura? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, versículo 9. Nós vamos continuar falando sobre os princípios básicos da vida cristã, com o título Cristo não está dividido. Porque um dos princípios básicos de uma vida centrada em Cristo é não dividir a palavra de Deus de forma errada, ou aplicar a palavra de Deus de forma incorreta, fora do seu contexto. Então, se um crente não aprende isso como uma regra, como um princípio básico, ele terá um problema muito sério, né? Nunca vai entender quem é Deus ou o que Deus está fazendo. Vamos ler 1 Coríntios 1, versículo 9. Está escrito assim: Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e em o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Clói, a família de Clói levou a conversa até Paulo. E ele escreveu de Paulo dizendo: eu escutei isso de vocês. Ó Deus, examina nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como diz a tua palavra, vê se há em mim algum caminho mau. Obrigado, Senhor. E pela misericórdia estendida a nós através de teu Filho Jesus, aquilo que está em nós, que não é do teu agrado, e seja purificado, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como diz a tua palavra, sonda e guia pelas veredas eternas, Sim, pelo caminho da justiça. Glória a Deus. Por amor do teu nome, Senhor, nós Amém. entregamos a ti nesta hora, Amém. no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deixa eu entrar.
Louvado seja Deus. Este é um dos princípios básicos que temos que aprender. Não dividir a palavra de Deus de forma incorreta. Você tem que aprender a dividir corretamente, ou saber onde aplicar cada coisa, ou o que a Bíblia está dizendo quando você lê o que ela diz. Não tirar do contexto, não pegar a parte que lhe interessa, e assim sucessivamente. Porque, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui, Paulo estava questionando esses irmãos, por alguém levou isto para Paulo, a família de Chloe, de Sawyer. Os irmãos ali na igreja estão com um problema sério, porque cada um tem se destacado dizendo: nós queremos ficar ouvindo somente o irmão Pedro, ou somente outro grupo se formou e disse: não, Paulo é o melhor de todos. Outro dizia: não, eu prefiro Apolo. E estavam nessa situação. Estava feia a coisa. Para entender melhor, eu vou ler esta mesma escritura a partir da tradução de Weymouth, para esta mesma escritura de Coríntios 1:9. Ele diz: Deus é sempre fiel em suas promessas. Amém. Glória a Deus. E foi por Ele que fostes um de todos chamado à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora peço-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a cultivar um espírito de harmonia. Por que será que Paulo está levando as pessoas a entenderem isso? Eles não estavam em harmonia, ou ele não estaria instruindo eles, orientando, para que eles cultivassem esse espírito de harmonia, a ponto de chegarem a concordar e dizer a mesma coisa, porque cada um tinha uma ideia diferente. Ora, se todos nós temos uma ideia diferente, nunca vamos chegar a um denominador comum, a menos que alguém seja um destaque e tenha a liderança para que os outros sigam essa liderança. Porque se um diz uma coisa e outro diz outra, e outro não concorda com o outro, então cada um vai seguir seu próprio caminho e fazer sua própria religião. Ou fazer como em um determinado tabernáculo, que pelas informações que nos passavam há anos atrás, tinham vários grupos ali dentro, vários segmentos. Um cria assim, outro cria assim, outro cria daquela forma, e a ponto de um já não confiar ouvir mais outro pregar, então já colocaram a fita do irmão branco. Pronto. Aí todos ficavam quietos só ouvindo a gravação, que não aceitavam que um pregasse para eles, porque não concordam com eles, não concordam comigo, e assim estavam dividindo a coisa. O que está acontecendo? Que todos cultivem o espírito de harmonia, todos vocês, que não haja divisão entre vós, mas sim uma união perfeita através de vocês, tendo uma mente e um parecer. Ora, meus amigos, se a igreja de Jesus Cristo não se unir para falar a mesma coisa que Deus diz, teremos um problema muito sério. Vocês lembram que pregou o pastor Marcos aqui? Ele disse: você já pensou no dia do julgamento que discussão seria? Se foi dito que nós vamos julgar até os anjos que pecaram, quanto mais as coisas mínimas deste mundo. Imaginou você, a noiva de Cristo, sentada em trono para julgar juntamente com Ele? Aí Jesus julgará pela sua palavra, pela palavra que já foi entregue. E a igreja dizendo uma coisa diferente. Está ali um camarada para ser julgado, Jesus diz uma coisa, a igreja diz outra. A igreja não concorda com Jesus. Que discussão não seria no trono branco? Ou vamos esperar para chegar em acordo lá, ou vamos esperar chegar no julgamento do trono branco para ver quem tem razão. Quem é que tem razão? É os que dizem que o novo nome é Brana? É os que estão se batizando novamente? Quem é que tem razão? É os que dizem que tem que entrar pelo quartinho da tenda? É os que estão esperando ainda o sétimo selo ser aberto? Quem tem razão? É os que dizem que já está no milênio? É os que dizem que Jesus já veio? Quem tem razão? É melhor chegar numa conclusão aqui. É verdade.
Ou vai ter uma discussão muito feia do outro lado. E não vai ter discussão lá. Então Jesus só recolherá para a glória, só levará para casa e só os colocará em tronos para julgar aqueles que tiverem o mesmo parecer. Amém. Glória a E este tem que Deus. ser o próprio parecer de Deus. Amém. Porque o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Graças a É o que Deus. está registrado em Apocalipse. Amém. Então Paulo está nos mostrando isto como um princípio básico, que é essencial. Todos vocês, que não haja divisões entre vós, mas sim uma união perfeita, através de vocês tendo uma mente e um parecer. Qual mente vamos ter? Qual mente? Vamos eleger uma mente brilhante aí e dizer tem que seguir a mente de fulano, tem que ser o pastor ciclano, porque tem grupo de irmãos que misericórdia, ela dá umas palmadas. Sabe aquele menino fraquinho que você pega assim, vira o pescoço e bate no bumbum liso mesmo? Muitos irmãos estão merecendo isso e eles pensam que estão com uma grande revelação. Eles fazem do homem um destaque. E interessante é o homem aceitar esse determinado destaque. Isso que me deixa enojado. Porque eu fui claramente informado sobre vocês, meus irmãos, por pessoas de glória, de que existem divisões, dissensões entre vós. O que eu quero dizer é que cada um de vocês é um partidário. Gosto dessa tradução da Bíblia. Cada um de vocês tem tomado um partido. Um diz, eu sou de Paulo. O outro, eu pertenço a Apolo. Um terceiro, eu pertenço a Pedro. Um quarto, eu pertenço a Cristo. Rapidamente tinha ali 4, 5 divisões numa única igreja, na igreja de Corinto. Que loucura é essa? Está diferente de hoje? Não. De qual grupo tu é? Eu pensei que éramos a mensagem. De qual companheirismo você é? Você não vai em tal companheirismo? Ih, misericórdia. Já fica olhando para você todo assim de lado. Parece que você tem sarna, lepra. Só você dizer que pertence a um companheirismo diferente. Dividiram tudo. E cada divisão elegeu um cabeça. Para dizer, defendemos esse, defendemos aquele, fulano é quem tem a revelação, ciclano é quem recebeu agora a comissão de fazer isso, fazer aquilo. E para um bom grupo aqui no Brasil, para ele só tem um homem que pode falar depois de William Branham. O problema que temos hoje é que as pessoas querem seguir um homem. Esta briga, onde cada um diz que seu grupo está correto, é porque eles estão seguindo um homem, querem seguir um homem. E você sabe por que querem seguir um homem? Porque elas não têm o suficiente do Espírito de Deus nela. Verdade. Então elas precisam se apoiar numa mente brilhante ou em alguém que se destaque. E como elas não têm suficiente do Espírito para serem lideradas por Deus, para seguir a Deus, elas então buscam um homem para seguir. Interessante como os homens gostam de ser seguidos. Sempre as pessoas questionavam a respeito do irmão José, filho do profeta. Nos Estados Unidos tem aqueles que já perderam o juízo há muito tempo pelo vício e o consideram como Senhor. Adesivo nos carros, José é o Senhor. José é o profeta. E é claro que aqui no Brasil tem muitos desses seguidores. O profeta José. Outros esperam que José então assuma o ministério e até fale a palavra para ressuscitar o pai. É chamada a ressurreição ordenada. Tudo quanto é de loucura. Por um tempo se questionou, irmão José, será que ele concorda com isso? Será que ele parece que ele gosta disso? Até que ouvimos gravações, vídeo, ele dizendo, eu não tenho controle sobre isto. Tenho combatido isso em livros, em gravações, de todas as formas, do púlpito. Mas recorde que nem meu pai teve controle sobre isto. Ele combateu esse espírito. Ele atirou naquela serpente, mas ela ficou viva ainda. Esse espírito continua. Então, em outras palavras, é o espírito de Satanás nessas pessoas. Verdade. Querendo colocar um homem na liderança. Quando
Espírito Santo já está na liderança. Amém. Glória a Deus. Essa é a verdade. Graças. Aí você vê mais segmentos saindo, mais divisões saindo. E aí você vê homens sendo colocados no pódio, nas alturas. Só ele está com a verdade, só fulano prega a verdade, só aquele ali é que está com a revelação, só aquele prega a terceira etapa. E eles gostam disso. Eu não os vejo combater isto. Eu fico me perguntando, será que vai haver algum doido por aí afora para pegar minhas gravações ou a forma que eu ensino e dizer que eu sou alguma coisa que eu não sou? Ai deles. Ai deles. Se alguém fizer isto, já sabe que não tem meu aval. Às vezes o irmão me liga e diz, irmão, eu não vejo o outro que ensina como o irmão. Não vê como não vê? Como não vê? Eu estou ensinando o que outros já ensinaram. Estou ensinando o que outros já ensinaram. O que eu estou aprendendo de outros, estou passando para vocês. Não sou nada mais a não ser uma extensão. Verdade. Estou fazendo aqui alguns comentários. Sim, mas eu tenho na frente aqui algo que o pastor Brian Bussoneco pregou há uns anos atrás. A doutrina de Cristo número 25. Um culto. É claro que eu já estou 8 cultos com esse escrito dele. Um culto que ele pregou. Mas o que é que estou fazendo? Apenas repassando para vocês o que outro pregador já fez, o que outro já falou. Por que eu teria alguma coisa a mais? Por que eu teria alguma honra, algum louvor nisso? Não, nunca faça de um homem aquilo que ele não é. Ele é apenas um homem, é apenas isto. Agora, o que acontece por as pessoas não terem suficiente do Espírito de Deus nelas para seguir a liderança de Deus, elas buscam a liderança de um homem. Em Deus, aquele homem, e a ponto de dizer, se você não ouvir aquele homem, você está morto. Se não tiver no ministério daquele homem, você está morto. É assim que eles fazem. Mas o irmão Branham nos advertiu que se nós procurarmos a um homem para nos guiar, ao invés de procurarmos a palavra de Deus, esse é o dia em que morremos espiritualmente. Verdade. E a prova que eles morrem espiritualmente é que não adianta você lhes falar a palavra, lhes entregar a revelação da palavra. Eles ficam presos àquele homem, ficam presos àquele ministério e não avança um passo sequer. Se tornam prisioneiro da religião, prisioneiro do grupo, prisioneiro daquela facção dentro da mensagem. E eles divulgam isso e defendem sua causa de uma forma tão veemente que dá nojo. Que dá nojo. Tem de todos os tipos, tem de todas as formas. Bem. Bom, vamos ver aqui como estamos falando. No sermão, o único lugar de adoração escolhido por Deus, parágrafo 158. Ele diz: não me importa quão sinceros vocês sejam, porque eles também são sinceros. Não pense que eles não são sinceros. Eles são sinceros. Sinceramente é errado, mas são sinceros. São bons homens. As pessoas perguntam: conhece fulano? Sim, conheço. Conhece o pastor fulano? É um bom homem, um companheirão, um amigão. Sentar com aquela pessoa na mesa, conversar, tomar um café junto é uma beleza. São pessoas sinceras, fazem de tudo para defender sua causa, mas escrituristicamente falando, estão errados, engodados. Não me importa quão sinceros vocês sejam. Tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar a sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. Vê? A semente genuína não pode fazer isso. Ela não fará isso. Porque se quando faz isso, se quando toma a liderança do homem em detrimento da palavra, você morre, só se depois de você tivesse uma outra geração. O que te caracterizaria, essa é a palavra direita, o que te caracterizaria como paia. Vê? E é claro, tem que morrer para que venha a próxima, a semente sai da paia.
Mas se você é semente, o Lebrão disse, a semente genuína não pode fazer isso, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve no princípio. Então, vamos pensar nisso aqui. Quando um grupo, quando igreja chega a se desviar da palavra de Deus, dos princípios básicos da palavra, e começa a seguir o homem, e o homem desvia daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, com toda sinceridade, ele só não enxergou, seus binóculos ficaram sem foco, e ele seguiu por uma tangente, achando que encontrou o caminho, quando está indo para o buraco, ficou cego. Vê? E quando aquele povo coloca aquele homem no pódio e o elogia e coloca lá em cima, a ponto de não terem mais ouvido para ouvir a palavra, o que significa? Eles estão morrendo ali. Estão morrendo. Porque surgirá uma nova raça, novas pessoas sairão dali, porque é palha, entenda, é palha que está apodrecendo, que está ficando para trás, para que a semente saia. Para que a semente saia. Você já pensou um partido de trigo? Se você for contar da raiz até a semente, quando é colhido, eu acredito que não é nem 20% se você for juntar a palha e a semente, cara. Vê? Então tem que morrer. Eles têm que ficar nessa situação. Mas a semente, se é a semente genuína, ela não vai usar o homem como líder, porque ela morre se ela fizer isso. E a semente tem que prosseguir. Ele diz, é a noiva que caiu dentro da terra para produzir um grão de trigo novamente. Isso significa, irmãos e irmãs, que se você precisa de um homem para interpretar a palavra de Deus para você, além de um profeta vindicado, então você ainda está em seu pecado, está na sua incredulidade. Verdade, misericórdia. Não importa quantos se levantem, não importa quantos tragam essas ideias complicadérrimas, e as pessoas são curiosas, atrás de novidade. Tanto é que quando começamos a pregar sobre a divindade, determinados ministros diziam, e olha, voltando para rudimento, quem quer saber do rudimento? Como é que é? Eles estavam batendo no peito, dizendo que estavam na terceira etapa, estão na terceira etapa, e aquela coisa toda. Estamos pregando os trovões, estamos nisso, estamos aquilo, e nos acusavam de estarmos agora buscando os rudimentos. Ô camarada, William Branham disse, se você não entendeu a deidade, você nem deu o primeiro passo ainda. Estais louco buscando revelação, se nem compreende quem é Deus e seu Filho. William Branham disse que a maior de todas as revelações é a deidade de Jesus Cristo. Por que não procurar entender isso? Por que não procurar entender isso? Começaram a, como dizia outro, a escafunchar para entender revelação, para entender milênio, entender isso, entender aquilo, sem ter entendido que a deidade foi revelada no batismo correto, em nome de Jesus Cristo. Como é que a deidade foi revelada no batismo correto? Porque ela já mostra Senhor Jesus Cristo, Senhor, Pai, Filho, Jesus, o Espírito Santo, a unção, Cristo, é o que Ele é. Mas o que podemos entender sobre isto? Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez dele Senhor e Cristo. É depois dessa explicação que vem o batismo em nome do Senhor Jesus. Ali já está mostrando que o Filho de Deus, Deus o constituiu como Senhor. Porque afinal, diz o Senhor é o meu Senhor. Vê? Mas eles não querem saber que tem dois senhores. Nem querem saber que tem dois Jesus. Sim. Então estes que procuram interpretar a palavra e fogem do princípio básico que não se deve interpretar, já que Deus é o seu próprio intérprete. Então, se Deus é o único que pode interpretar, temos que saber como Deus interpreta, quem Ele usa para interpretar, e quando Ele interpreta, ficar com a interpretação e não procurar interpretar a interpretação de Deus. Só isso.
O que significa? Deixe como foi dito. Não mude o que foi escrito. Não mude o que foi dito. O profeta disse: diga o que eu disse, porque eu falei em nome do Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. Amém. Não mude isso. Glória a Deus. Porque houve apenas um homem vindicado nesta hora. Um homem vindicado para nos falar a palavra. E este não era um profeta do ministério quíntuplo. William Branham não faz parte do ministério quíntuplo. Ele é um profeta mensageiro vindicado pelo pilar de fogo, pela coluna de fogo. Ele não está naquele quadro de apóstolos, profetas. William Branham está acima disso. Enquanto você tiver os seus olhos em qualquer outro ministro, você está dividindo Cristo. Aqui no Brasil é pedaço de Jesus para lá e para cá. Porque cada um está seguindo o homem, defendendo a liderança do homem. E cada coisa que eles fazem, cada coisa que esses irmãos bem intencionados fazem, você fica olhando, mas meu Deus, que criancice, que meninice esses camaradas. Fazem questão de destacar seus líderes. Se alguém, como diz outro, né? Se alguém aprende conosco, se alguém estuda a mensagem conosco, vocês nunca caem na loucura de pensar algo de mim além daquilo que eu sou. Apenas um imprestável. O irmão de vocês tão imprestável quanto vocês. Só isso. Nada mais que isso. Paulo disse: me diga uma coisa para mim. Essa Cristo em fragmentos virou frangalhos agora? Na tua tradução está como? Está Cristo dividido? Hã? Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Foi o pastor Ciclano ou o pastor Fulano ou Ciclano que recebeu o pilar de fogo? Mas eles encontram, eles conseguem forjar o pilar de fogo. Tiram foto daqui, tiram foto dali, dá um reflexo, e olha, viu? Um anjo estava ali, olha, a luz brilhou lá, enquanto o pastor Fulano estava pregava. Eu já ouvi muitas dessas coisas. Não, irmão, naquele dia que o irmão foi lá, teve algo assim, aconteceu assim, eu vi uma luz. Não, irmão, que bom, que bom. Nossa ênfase não está nisso. Você pode ver redemoinho, cavalo de fogo, seja o que for. O que adiantava? O que adiantou Geazi ver tudo aquilo quando os olhos dele foram abertos para ver cavalo de fogo e anjo batendo do alto ao redor do monte? E depois se acometido de lepra. O importante é a palavra. Coloque seu foco na obediência à palavra. Glória a Deus. Não coloque seu foco no vaso. O vaso se quebra. Verdade. Homem cai. Amadurece e apodrece. Mas a palavra de Deus permanece. Amém. Glória a Deus. Está Cristo em fragmentos? Está Cristo dividido? É Paulo quem foi crucificado em seu favor? Agora, veja isso. Paulo era um profeta mensageiro, vindicado por Deus, e ele nos diz para tirar os olhos dele. Não coloque os olhos em mim. Coloque o seu foco em Cristo. Não fui eu quem fui morto por vocês, para uma parte de vocês terem escolhido para serem seguidores. Nós somos o grupo de Paulo. Vocês são quem? Nós somos os irmãos do retorno. E vocês? Nós é da tenda. E aquele grupo lá? Aquele ali é do trovão. Misericórdia. O outro é o grupo do raio. O outro é o grupo dos 7 montes. Parece engraçado, mas é terrível o que tem acontecido. É triste o que tem acontecido. A coxa de retalho que fizeram com a mensagem. E imagine esse povo do trono branco brigando com o outro, cada um julgando segundo sua própria concepção, segundo a divisão que eles fizeram. Está parecendo Pedro na igreja, como contava meu irmão.
sempre contava muita coisa engraçada. O padre oferecendo hóstia para todo mundo, dizendo: é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, cada um, né? Saiu comendo um pedaço. E o bêbado queria também, mas não. Chega, estava cerrado, quase caindo, mas queria também. Um pedaço do corpo de Cristo, estava todo mundo comendo. O São Cristão disse: e agora? Mas disse: dá um jeito, que a coisa está feia. Toda missa esse camarada vinha atrás do corpo de Cristo. O São Cristão pegou um pedaço de bombril, colocou um pouco de farinha, amassou ali e deixou já no jeito. Ele nunca comeu, nunca mais viu pedir aquilo. Quando chegou a vez do bêbado, entregou para ele aquele negócio, ele botou na boca e toca a mastigar bombril. Aí desconfiou, né? Chegou para o velho e disse: quer carne mandar comer aí? Ele disse: corpo de Cristo. E você quer corpo de Cristo? Disse: mas que negócio é esse? Todo mundo pegou um pedaço do corpo de Cristo, para mim só sobrou o cabelo? Mastigando bombril. Não é o que está acontecendo? Cada um está comendo uma parte, cada um está mastigando. Quer que você está aí, eu estou na revelação, é a mensagem, aquela coisa, aqui prega só sobre o tubão. O outro diz: o irmão fulano abriu os céus em 3 meses. Teve aí, teve esse grupo também. Estou começando a elogiar porque o camarada abriu os céus em 3 meses. Quem? Tem mais um abridor de selo agora? Eu pensei que era o cordeiro que tinha aberto o selo. Está difícil a coisa. Está complicado. Veja. Aí Paulo continua: ou foram vocês batizados para serem adeptos de Paulo? Dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Já pensou? As pessoas, sabe quem me batizou, irmão? Me respeite, viu? O apóstolo Paulo que me batizou. Já pensou a jactância desses irmãos? Os irmãos do início. Eu fui batizado foi por Jesus, viu? Eu fui batizado por Jesus. Jesus foi sábio. A Bíblia diz assim, e claro, que ele não batizava, mas seus discípulos. Já porque sabia que tem esses camaradas. Olha, um irmão chegou numa reunião recentemente, terminou o culto, e foi lá, e chamou eu, mas outro irmão, disse: faz uma oração aqui por mim, faz uma oração aqui por mim. Ok. Eu vou agora congregar com vocês e tudo, e faz uma oração por mim. Tá bom, vamos orar. Quando terminou, eu disse para aquele outro ministro, colega, eu disse: olha, eu já vi essa cena muitas vezes, e isso não passa de uma armadilha. Esse tipo de coisa é só para depois se jactanciar e dizer: eu recebi oração em tal lugar. E muitos usam isso como vindicação ministerial, para dizer: pastor fulano, pastor ciclano, e pôr as mãos em mim, e põe as mãos sobre a minha cabeça e orou por mim. Eu digo logo: minhas mãos são sujas. Quer imposição das minhas mãos, elas são sujas. Mas as de Jesus é limpa. Amém. Que besteira é essa que é vindicação de homem? Mas foi dito e feito. Logo esse camarada queria ensinar, queria pregar. Se acochou para lá, se acochou para cá, não encontrou. Foi atrás dos que têm grandes revelações, está defendendo a causa deles agora. Se tu quer dividir, tu quer cortar o manto de Jesus, tu quer cortar, repartir as vestes, faz por tua conta. A noiva fica com a túnica e ela não tem costura, não tem como rasgar ela. Não tem como rasgar ela. Dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, por medo que as pessoas dissessem que vocês foram batizados para serem meus seguidores. Eu, porém, batizei a casa de Estéfanas também, mas não creio que eu batizei algum outro. Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não meramente em palavras sábias, para que a cruz de Cristo não fosse privada de seu poder, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão no caminho da perdição,
mas é o poder de Deus para aqueles que Ele está salvando. Amém. Porque assim como está escrito, eu exibirei a nulidade da sabedoria dos sábios, e a inteligência dos inteligentes tornarei em nada. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que é seguindo a leitura, né? Onde está o seu homem sábio? Onde está o seu expositor da lei? Onde está o seu investigador das questões desta era presente? Não mostrou Deus ser a sabedoria do mundo loucura total? Porque segundo o mundo, pela sua sabedoria, como Deus em sua sabedoria tinha ordenado, não conseguiu obter o conhecimento de Deus. Deus estava satisfeito pela loucura aparente da mensagem que pregamos, para salvar aqueles que a aceitaram. Vendo que os judeus demandam milagres e os gregos vão em busca de sabedoria, enquanto nós proclamamos um Cristo que foi crucificado, para os judeus uma pedra de tropeço, para os gentios loucura, mas para aqueles que receberem o chamado, quer sejam judeus ou gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Porquanto o que o mundo considera insensato, para Deus é mais sábio do que a sabedoria dos homens. E aquilo que é considerado fraco, para Deus é mais forte do que o poder dos homens. Considerai, pois, irmãos, o chamado de Deus a vós. Não são muitos que são sábios de sabedoria meramente humana, nem muitos de posição e influência, nem muitos de nobre nascimento foram chamados, mas Deus escolheu as coisas que o mundo considera como loucas, a fim de pôr os seus homens sábios à vergonha. E Deus escolheu as coisas que o mundo considera como destituídos de influência, a fim de colocar suas coisas poderosas à vergonha. E as coisas que o mundo considera como base, e aquilo que se define aqui absolutamente em nada, coisas que não têm existência, Deus escolheu para reduzir a nada as que existem, para evitar qualquer mortal de se ostentar na presença de Deus. Mas vós, e isso é tudo feitura de Deus, vós estáis em Cristo Jesus. Ele se tornou para nós uma sabedoria que é de Deus, que consiste em justiça, santificação e libertação, a fim de que ele possa ser, como diz a Escritura, aquele que se vanglorie no Senhor. Amém. Glória a Deus. Não em si mesmo. Então nós não temos o que nos gloriar. Verdade. Glória a Deus. No capítulo 2, versículo 1: E quanto a mim mesmo, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com inigualável poder de eloquência ou de sabedoria terrena que eu vim, anunciando-lhes o que Deus tinha me ordenado a testemunhar, pois decidi ser totalmente ignorante, quando no meio de vós, de tudo, exceto de Jesus Cristo, e dele como tendo sido crucificado, e tanto quanto eu mesmo estava interessado, vim a vós em fraqueza, consciente e em temor e em ansiedade profunda. A minha linguagem e a mensagem que proclamei não foram ordenadas com palavras persuasivas de sabedoria terrena, mas dependia de verdades que o Espírito ensinou e poderosamente conduzidas ao lar, para que a vossa confiança pudesse descansar, não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre crentes maduros que falam palavras de sabedoria, uma sabedoria não pertencente, no entanto, à era presente, nem para os líderes da época atual que estão prestes a morrer, mas ao lidar com verdades até então mantidas em segredos, falamos da sabedoria de Deus. Então ele está dizendo que as coisas profundas de Deus, as coisas sábias de Deus, se fala com outro tipo de pessoas que têm mente pronta para alcançar aquilo. Amém. Essa sabedoria oculta que antes que o mundo começasse, Deus predestinou, de modo que isso deve resultar em glória para nós. Uma sabedoria que nenhum dos líderes da era atual possui, porque se tivessem possuído, eles nunca
teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, para usar as palavras da Escritura, falamos de coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e que nunca entraram no coração do homem. Tudo que Deus tem em prontidão, tudo que Deus tem em prontidão para os que o amam. Para nós, no entanto, Deus tem tirado o véu através do ensino do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, inclusive as profundezas da natureza divina. Porque entre os seres humanos, quem conhece os pensamentos de um homem, senão o Espírito do próprio homem dentro dele? Da mesma forma também, o Espírito de Deus só está familiarizado com os pensamentos de Deus. Amém. Amém. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem diante de Deus, para que possamos conhecer as bênçãos que foram tão gratuitamente dadas a nós por Deus. Destas falamos, não na linguagem que a sabedoria do homem nos ensina, mas na que o Espírito ensina, captando como fazemos palavras espirituais com as verdades espirituais. O homem não espiritual rejeita as coisas do Espírito de Deus e não pode alcançar o conhecimento delas, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga tudo, embora ele próprio por ninguém seja julgado. Pois quem penetrou na mente do Senhor e o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Finalizando com as palavras do profeta, no sermão A Maneira de Ter Companheirismo, o irmão Branham disse: eu preferiria ter uma igreja. Ouça só um momento. Eu preferiria ter uma igreja que não soubesse nada sobre qualquer dom espiritual e está simplesmente tão apaixonada um pelo outro e com Cristo. Eu preferiria ter isso do que todos os dons espirituais operando na igreja. Agora, isto pode parecer difícil em um grupo pentecostal, mas eu preferiria ter isto. Amém. Irmãos amorosos uns com os outros, Amém. apaixonados um pelo outro e por Cristo, do que todos os dons em operação. Amém. Onde há dons, eles falharão. Onde há dons, eles trarão confusão. Onde houver dons, eles podem ser questionados. Mas onde há o amor, é perfeito. Amém. Isso Glória mesmo. a Deus. E se você tivesse o amor perfeito, você teria dons perfeitos. É isso mesmo. Então trabalhe primeiro com o amor. Isso traz companheirismo e o companheirismo traz os dons. Aleluia. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por tua bondade e misericórdia. Muito obrigado. Como é gostoso ler a tua palavra, Amém. Senhor. Amém. Obrigado por este Graças a momento. Deus. Nós temos escutado estas coisas, pedimos que o Espírito Santo possa manifestar isso, revelar isso a cada dia mais em nossos corações. Dá-nos entendimento para fazermos as coisas corretas diante do Senhor. Sim, meu Pai. Ajuda-nos na nossa caminhada aqui na terra. Obrigado pelos nossos irmãos, Senhor. estes que estão presentes e que estão distantes, Pai. Que todos sejam abençoados pelo Senhor. Nos ajuda mais uma vez no próximo culto, que possamos ter um bom tempo para a tua presença. Oramos pelos irmãos que estão tão longe nesta hora, em cidades afastadas. Ó Senhor, dependendo que eles enviemos as gravações, tenha misericórdia dessas pessoas. Muitos deles não têm uma igreja por perto onde ir para ter comunhão, para ter reunião, para cantar junto com seus irmãos. Por estes oramos. Pedimos que o Senhor ajude essas pessoas e anime elas a caminhar um passo a mais em busca do teu reino. Perdoa-nos, Senhor, nos dá saúde, necessitamos disso. Aquelas pessoas que têm pedido orações, tu conheces o motivo e o objetivo de cada uma delas. Cumpra sobre elas a tua perfeita vontade. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Abençoe um ao outro, amados, e a graça do Senhor nosso Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.